Eclesiastes capítulo 3 e versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Então eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda boa obra. Deus julga o justo e o ímpio. O fato de uma pessoa não crer na existência dele não altera a sua soberania. A sua soberania sobre a criação. O julgamento de Deus também vem sobre ela. Como diz o versículo de hoje, há um tempo para todo propósito e para toda obra. Deus é justo e, no tempo certo, Ele age. Muitas vezes, a nossa justiça não tem os propósitos corretos. Deus nunca faz nada em vão. Tudo que Ele faz tem um objetivo a ser alcançado, e isso inclui a sua justiça. O tema de estudo dessa semana é: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Será que temos aguardado com paciência o tempo de Deus para nos saciar? Será que a nossa fome e sede de justiça são pelos propósitos corretos? Ou temos feito justiça com as nossas próprias mãos? Tudo que Deus faz é bom e perfeito. Que tenhamos confiança e paciência na justiça dele. Irmãos, tem uma coisa importante que nós precisamos lembrar quando nós falamos a respeito de Deus. Uma delas é que a palavra do Senhor é a revelação de Deus parcial, né? Por que, pastor, parcial? A Bíblia não é toda a verdade de Deus? Irmão, vocês acham que toda a verdade de Deus caberia num livro? Com certeza não. Mas a Bíblia, ela é toda verdade. Ela é toda palavra de Deus. Mas não é tudo que Deus pode revelar. Na verdade, a própria Bíblia diz isso, que as coisas descobertas, as coisas reveladas pertencem aos filhos dos homens, mas as encobertas pertencem ao Senhor. Então tem muita coisa que eu e você vamos aprender na eternidade. Eu vi até um livro, uma frase escrita de um pregador já falecido, que nós vamos passar a eternidade sobre a eternidade, conhecendo as profundezas de Deus, e nós não vamos chegar ao fim. Então a Bíblia é a revelação que eu e você precisamos para conhecer parte de Deus, que nos leva a confiar, a nos entregar e a nos render a Ele. Ela é toda verdade. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é plenamente verdadeira e a vontade do Senhor. Até quando o diabo fala, está escrito, até quando Ciro, até quando Dario, até quando os não obedientes falam ali, é permissão de Deus para o nosso ensino. É tudo pelo domínio do Senhor, é uma inspiração que vem da parte de Deus para o meu crescimento, para o meu aprendizado. Mas há muita coisa a se revelar. E eu aprendendo isso, chega o outro ponto que eu preciso entender, que eu preciso estar consciente. Que o Senhor tem o tempo dele para fazer o julgamento para todas as coisas. Às vezes eu e você sofremos algum tipo de injustiça aqui na terra. E o que a gente quer depois que sofremos essa injustiça? A gente quer que as coisas aconteçam de repente. Se alguém nos fez mal, a gente pensa assim: quem está fazendo mal para um servo de Deus vai receber um mal em troca só para aprender a não mexer com o servo de Deus. Isso pode ter passado na mente de alguns de nós, né? Mas não é assim que funciona. Talvez aquela pessoa não tenha a mesma estrutura que eu e você temos, e fez o que fez porque nós também já fizemos isso no passado. E se Deus nos desse, segundo, presta atenção, isso é muito importante, se Deus nos der segundo aquilo que nós merecemos, por aquilo que nós fizemos ou estamos fazendo, nós morreríamos e não teríamos a chance de aprender a verdade. Então tudo que o Senhor faz é no tempo dele e pelo amor que ele tem pela humanidade caída. Irmãos, todos nós, não importa o melhorzinho ou a melhorzinha de nós nessa terra que já morreu ou que ainda está vivo, precisa e carece da misericórdia de Deus. Se não tiver a misericórdia de Deus, já era. Porque os melhores de nós pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e não há um justo sequer. Então, se não for a misericórdia e a graça salvadora de Cristo sobre nós, a gente não consegue nada. Então, se Deus está tendo paciência comigo e com você, é porque Ele também teve paciência com outras pessoas, mas no tempo certo, Ele há de revelar a sua justiça sobre nós. No dia do julgamento, a Bíblia fala no livro de Apocalipse que a taça da ira do Senhor vai estar derramando, e Ele vai derramar a sua ira sobre as nações daquele tempo.
Queridos, eu não quero ver a ira do Senhor, eu quero ver apenas a misericórdia. Então eu preciso responder a esse chamado que o Senhor faz no meu coração, né? Nós vemos duas linhas teológicas que estão sempre em debate, que é a linha calvinista e a linha arminiana. E os arminianos têm a sua forma de crer que eles precisam fazer de tudo para conquistarem a salvação em obediência ao Senhor. E os arminianos dizem que não importa o que a gente faça, onde a gente chegar é o Senhor que já nos colocou ali, ou seja, os escolhidos. E eu já fico no viés mais intermediário. Eu acredito que o Senhor nos escolhe, sem Ele nós não podemos fazer nada. Mas eu também acredito, não como os arminianos, mas como alguém que precisa responder àquilo que o Senhor nos convidou. Eu creio que não há problema algum em seguir o pensamento de dois homens, que era Calvino e Armínio. Eu acredito que há um equilíbrio, há um senso de resposta a questões internas que o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu creio que nós precisamos estar envolvidos com Deus a cada dia para nós entendermos quando Ele está nos chamando, quando Ele está nos convidando a viver em intimidade. Porque eu posso responder isso de maneira direta ou eu posso responder isso de maneira ignorante, né? Deixando de lado o propósito do Senhor para a minha vida. A justiça do Senhor será manifestada, mas não é no nosso tempo, não é na nossa forma. Se fosse desse jeito, queridos, quando a gente está meio nervoso, a gente poderia até matar aquelas pessoas com as quais se levantam contra nós. Olha pela Bíblia Sagrada, quantos problemas tiveram, quantas pessoas, eu estou lendo agora novamente o Antigo Testamento, irmãos, até os profetas decretavam morte de algumas pessoas quando eles eram caluniados, quando eles eram blasfemados. Certa vez, quando Eliseu estava indo de um lugar para outro, alguns jovenzinhos começaram a zombar porque ele era careca. E eles diziam, sobe calvo. Claro, era uma zombaria, era uma falta de respeito. Eliseu era um profeta do Senhor, mas ele amaldiçoou aqueles jovens e saiu uma ursa e os matou. Então eu vejo um servo do Senhor amaldiçoando jovens. O contexto diz outra coisa. O contexto da história pode nos deixar passar algo que nós não temos assim tanta certeza. Há várias interpretações sobre isso, mas que houve uma maldição e que houve a morte daqueles que zombavam dele, houve. Nós vemos tantas mortes em nome do Senhor, até mortes que o Senhor ordena acontecer. E isso, meus irmãos, aconteceu no momento que nós não entendemos. Se nós deixarmos a nossa carnalidade falar mais alto, nós vamos ferir as pessoas à nossa volta. É por isso que a morada do Espírito Santo na nossa vida nos muda a cosmovisão sobre as coisas. Quero dizer para você o seguinte: quando você espera a salvação de alguém da sua família, né, de um ente querido, de um filho, de um pai, de um irmão, de um primo, e você está ali esperando que aquela pessoa se converta, mas ela diz que está tudo bem, que não vai se converter, que não precisa de nada, ou você vê que a pessoa está em pecado, mas ela continua ignorando aquilo que você fala. É interessante nós pensarmos aquilo que Paulo nos ensinou em Coríntios. Ele fala que o homem natural, o ser humano natural, no caso, sem a sua mente estar envolvida pelo Espírito Santo, ele não entende as coisas espirituais. É simples assim. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito se discernem, se entendem, se compreendem de forma sobrenatural. Agora, o homem espiritual, ou a mulher espiritual, o servo e a serva de Deus espiritual, cheio de Deus, compreende bem as coisas do Espírito, e não somente do Espírito, compreende bem as coisas de toda a vida. Então, o natural, a pessoa sem Deus, sem o Espírito Santo tomando a vida dela, ela não consegue compreender. Até o cristão que vive na carne não consegue compreender essas coisas. Até aquele que uma vez aceitou, aquele que chorou na igreja, aquele que se entregou a Cristo, viveu uma vida de intimidade, parou de buscar e está vivendo numa vida sem a presença de Deus, sem buscar, sem matar, sem tomar a sua cruz todo dia, até essa pessoa, ela para de perceber o toque do Espírito e ela começa a olhar para as pessoas de forma diferente. Mas aquele que vive em intimidade e em comunhão, que vive uma vida de adoração, aquela pessoa que vive um culto, isso é muito forte, queridos. Se você vive um culto constante, se você sabe que você é o altar de Deus e que a manifestação de Deus está sobre a sua vida
constantemente, até nos momentos que você não está fazendo nada, até no momento que você está assistindo um filme, até no momento que você está trabalhando, você é um culto constante ao Senhor, essa pessoa consegue entender as coisas de Deus e consegue olhar para as demais pessoas por uma ótica diferente. Você e eu somos um culto a Deus. Romanos 8, 12, na verdade, perdão, queridos. Na verdade, Romanos 1, deixa eu pegar aqui que eu não quero me enrolar para dizer isso, mas eu quero ler, na verdade, para os irmãos a respeito do nosso culto racional. Parte dele, né? Deixe-me encontrar, se não me engano, é Romanos 12 mesmo. Romanos 12, versículo 1, que diz: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. os nossos corpos, o nosso corpo físico, né? Isso aqui, se eu me apresento como um sacrifício santo e agradável a Deus, isso é o meu culto racional. Então tudo que eu faço por meio desse corpo, eu sou fisicamente, nós somos a manifestação de um Deus eterno, porém espiritual. Nós somos a mão de Deus física aqui nessa terra. Deus é espírito, mas para abençoar, para tocar e para fazer, ele usa os seus membros. Nós não somos o corpo de Cristo? Olha que coisa simples de entender o que Paulo deixou escrito. Nós somos o corpo de Cristo. E individualmente somos membros desse corpo. Quando Deus quer usar a sua mão, como eu estou usando a minha mão para fazer alguma coisa, eu uso a minha mão para pegar, eu uso a minha mão para abençoar, eu uso a minha mão para tocar, ele vai usar o seu corpo físico num ambiente físico que é a terra. Olha que coisa linda, simples, mas sobrenatural. Você é o corpo de Deus. Você não se apresenta como um sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, mas ainda assim quer ser usado? Me responda se está certo. Você é o corpo de Cristo, mas anda em injustiça, anda em impunidade, anda em mentira, anda em sensualidade, mas é o corpo de Cristo. Como é que ele vai usar um corpo que não é santificado? Porque nós temos que apresentar o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É um sacrifício santo, um sacrifício vivo. O Senhor não é um Deus de mortos, ele é um Deus de vivo. Então, enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou saudável, eu entrego o meu melhor para Deus e eu sou um instrumento dele. Então, queridos, quando Deus quer abençoar alguém nessa terra, ele vai usar você. Quando Deus quer tocar na vida de alguém, ele vai usar você. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala sobre impor as mãos sobre os enfermos. Está alguém entre vós, Tiago, na verdade, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, eles ungirão com óleo. E a oração da fé curará o enfermo, levantará o doente. É para chamar o seu corpo aqui na terra. E ele deu dons e talentos e ministérios para as pessoas aqui na terra. A um, segundo Efésios 4, ele colocou como apóstolos, pastores, profetas, doutores e mestres. Para quê? Para que o aperfeiçoamento dos santos aconteça, para que haja um desenvolvimento, para que haja um crescimento. É por isso que o Senhor levanta pessoas para que tudo funcione segundo a vontade dele. E quanto mais eu respondo positivamente a Deus, mais ele me usa. Mais um vaso de honra eu sou nas mãos dele. Na verdade, essa linguagem sobre o corpo, ela para mim torna ainda mais clara que a linguagem de um vaso, apesar de as duas serem perfeitas. Porque eu sou membro desse corpo de Cristo. E o nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Pai, ele é um Deus em espírito. Mas nós vivemos num mundo material. Então ele vai usar o seu corpo aqui na terra, que somos nós, para abençoar e fazer as coisas aqui na terra. Por isso impor as mãos, por isso abraçar, por isso ajudar, por isso levantar dando as mãos, por isso apoiar, porque ele está nos usando para isso. Então precisamos nos apresentar diante dele como um sacrifício vivo. Eu vejo tantos cristãos ignorando esse ponto de vital importância. Eu vejo tantos cristãos ignorando uma coisa tão poderosa que é o cuidado, que é a santificação dos corpos.
achando que Deus vai usar. Irmão, se você não se purifica, se você não se santifica, se você não se cuida, como é que você quer que Deus te use? É necessário um pleno cuidado, um pleno envolvimento com as coisas de Deus para que isso dê certo, né? A gente vai falando, vai se empolgando e acabamos deixando o norte da lição, que é o julgamento, né, meio de lado. Mas é que nós vamos também falar sobre isso a semana inteira. Os versículos serão todos a respeito de justiça. Mas se nós temos fome e sede de justiça, se nós temos fome e sede de obedecer, de fazer a vontade do Senhor, é tudo no tempo dele. Às vezes nós queremos acelerar alguma coisa. Às vezes nós queremos fazer com que as coisas andem no nosso ritmo, no nosso tempo. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Às vezes nós queremos construir algo e nós nos esforçamos tanto, principalmente no que tange ao nosso ministério. Irmãos, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Ele fará sobressair a sua, não a dele, a sua justiça como a luz e o seu direito como o sol do meio-dia. Aí às vezes pode acontecer de alguém se levantar contra mim, contra você, e mente, né? Fala algumas coisas contra nós. Mas se nós estivermos corretos, olha o que a Bíblia nos diz: ele fará com que a minha justiça saia como a luz, como o sol, e o meu direito como o sol do meio-dia. Ou seja, se eu estiver andando de forma justa, essa justiça há de ser revelada, e quem tem o compromisso conosco é o nosso Deus. Ele tem esse compromisso de nos manter em santidade na presença dele. Guarde isso no coração. Não faça justiça com as próprias mãos. Assim como o Senhor Jesus Cristo ensinou, se tem alguém querendo te bater na face direita, oferece à esquerda também. Se alguém te pede para caminhar 1 milha, vai com ele 2. Não faça nada o que o Senhor Jesus Cristo não faria. É isso que ele nos ensina. Ele nos ensinou e nos deu exemplo para todas as coisas. Ele disse no momento da ceia: olha, se eu sou mestre e Senhor, vos lavei os pés. Imagina, Deus encarnou, queridos. Veio à terra, se dobrou de joelho diante de homens carnais, condenados, né, até aquele momento ainda, e lavou os pés dele, ensinando: olha, se eu fiz isso, vocês também devem fazer isso. Vocês devem perdoar uns aos outros, vocês devem se humilhar diante dos outros, vocês devem servir. Lembra o contexto dos discípulos? Cada um deles queria ser o maior entre eles. Quem que é o maior? Qual de nós é o melhor? Quem vai ser o líder de todos? Jesus deixou muito claro: aquele que serve todo mundo. Você quer ser líder de alguma área? Sirva todo mundo. Procure pessoas que estão precisando. Sempre tem alguém precisando ser servido. É que nós estamos procurando alguém que a gente possa servir e ganhar algo em troca. Pelo contrário, sirva quem não pode te dar nada, que aí você tem um tesouro com Deus. Sirva quem não pode te retribuir. Jesus ensinou isso: chama para jantar na sua casa quem não pode te chamar de volta. Ou quem você dá um jantar e só pode te oferecer uma bolachinha com um café. Faça por quem não pode retribuir. Daí você tem uma dívida com aquele que realmente tem poder para fazer todas as coisas. Sirva a todos, se envolva com todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que aquilo que eu não consegui transmitir, que o Espírito Santo possa penetrar profundamente nos nossos corações e nos ensinar as verdades dele. Amém?